Já estamos no último bloco do nosso programa especial de Sexta-feira Santa, né? Nós comentamos durante aqui a nossa conversa sobre algumas relíquias que mostramos aqui mesmo no programa Eclésia, especialmente se você pesquisar lá no portal da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia, tem uma série de programas lá sobre as basílicas de Roma, né? Gravamos sobre as 4 principais basílicas, né? São Pedro, São Paulo fora dos muros, Maria Maior e São João Latrão. Ao lado da Basílica de São João Latrão, nós mostramos na oportunidade, mas queria lembrar aqui agora para vocês, pedir ao Bruno que mostrasse para a gente, existe uma igreja pequena que só tem uma escada dentro dela. E diz a tradição que Santa Helena, quando mandou trazer as relíquias da Terra Santa para Roma, à medida que a perseguição aos cristãos diminuíram e tudo mais, Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, pediu então que essas relíquias fossem transladadas, né, para Roma. E essa escada, então, diz a tradição, que é a escada do antigo palácio de Pôncio Pilatos, onde Jesus teria, logo depois da flagelação, subido essa escada, né, Padre Guido? Sim. Então, você pode ver pelas imagens, a gente fez algumas imagens dessa relíquia escada, né, que é dessa igreja. E ainda, Padre Guido, tem algumas gotas de sangue ali nessa é uma escada de 28 degraus. 4 degraus até hoje guardam manchas do sangue de Jesus. E foi exatamente quando Pilatos quis apresentar Jesus flagelado com aquela famosa frase Ecce homo, eis aqui o homem. Interessante, né? Então, a gente apresenta essa escada para você, é uma maneira da gente relembrar, né, essas relíquias que a gente até hoje estão presentes lá em Roma. É uma pequena igreja que fica ao lado da Basílica de São João Latrão, que até hoje é a sede da igreja, né? A igreja do Papa é a São João Latrão até hoje. Padre Wander, toda vez que o senhor vem aqui no programa, aliás, em muitas ocasiões, nós comentamos aqui também sobre alguns livros, porque o tempo aqui no programa é escasso, né? A gente faz um pequeno voo panorâmico assim, sobre o assunto, mas não dá para a gente aprofundar. E o senhor trouxe para a gente a indicação de alguns livros, eu vou mostrar esse primeiro aqui, depois a gente tem outros para mostrar, mas esse primeiro aqui, comenta rapidinho sobre ele. Isso aqui é um bom livro para estudar um pouco mais essa história e a mística da Paixão de Cristo, Padre Wander? Excelente, do Giuseppe Ricciotti, um clássico, A Vida de Cristo. Para se aprofundar na vida do Senhor, um verdadeiro clássico. E fundamentação bíblico-histórica extraordinária. Outros livros que o senhor trouxe aqui para a gente? Mostra para a gente aí, Bruno. A gente tem outros livros para mostrar. Um do Daniel Hopes e qual que é o outro autor? Esse aí não é do Daniel Hopes, não. Esse que está no vídeo ali, ó. Qual que é? É a História da Sagrada Paixão. A História da Sagrada Paixão. Esse do sacerdote jesuíta, o padre Luiz de la Palma. O melhor, provavelmente escrito até hoje, sobre a paixão do Senhor. O senhor recomenda? O melhor, o melhor. Né? Só o melhor, né? Só o melhor. E ainda um outro livro que o senhor trouxe aqui pra gente, para indicar para os nossos amigos telespectadores. Jesus em seu tempo. Daniel Hopes é um historiador muito importante, muito importante, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, se vocês me permitirem, depois eu posso até deixar o telefone da minha paróquia e podem fazer contato apenas em nível de esclarecimento sobre o conteúdo, se necessário for. Então já podemos colocar aqui no GC, pedir para o diretor colocar o telefone da paróquia. Paróquia Verbo Divino. Verbo Divino, Diocese de Santo Amaro. Então, né? O código é 11 5181 8817. Vamos dar trabalho para a sua secretária lá, né? Tá, mas vale a pena, por um bom motivo. Ela passa o e-mail, eles mandam e depois legal, eu respondo. Legal, Okay? bacana. Bom, a gente está no último bloco ainda. Muitas coisas... Posso completar aqui uma coisa? Pois não, por gentileza. Na linha do Padre Guido. Só lembrar que a Fortaleza Antônia, a residência do procurador romano em Jerusalém, não era lá grandes coisas. Tá. Era razoavelmente até modesta, né, Padre? Sim. E ele desceu, ele veio para fora. Ele veio para o meio da rua para conversar. Eles estavam no meio da rua para não se tornarem impuros. Se eles cruzam 1 centímetro para dentro da residência dele, eles passavam a se tornar impuros. Eles quem? Isso quer dizer, eles quem? Eles quem? Os fariseus, os sacerdotes, o sinédrio. Todo aquele povo que moveu o processo do Senhor. Era um lugar proibido. Era um lugar proibido, um lugar pagão, um lugar impuro, né, padre? Exato, impuro, até o ponto que se tivesse passado naquele lugar, não poderiam depois comer a Páscoa. A Páscoa, Entendi. Por isso. Mas não era uma grande coisa, por incrível que pareça, e era a residência realmente dele em Jerusalém, porque haviam tempos em que o procurador não ficava em Jerusalém, só como síntese, Eric. Da onde veio a história da escada que a gente estava comentando agora há pouco, exatamente. Não é isso? Essa escadaria que foi subida e descida. Exato. Por ele, inclusive, para sair da fortaleza, né, padre? Da Fortaleza Antônia. A chamada Escada Santa, que está lá em Roma. Escada Santa. E merece também destaque o trabalho de Santa Helena, né? A mãe do imperador Constantino,
estamos no ano 315, e quando de sua iniciativa não somente mandou trazer a escada santa, mas também a cruz de Jesus. E há um pormenor interessante, Diácono Eric e Padre Wander, a respeito da identificação do madeiro da cruz de Jesus na história cristã católica e na história ortodoxa. Documentos falam que, para reconhecer qual tinha sido a cruz de Jesus, após ter feito muita oração, o bispo da cidade de Jerusalém mandou encostar uma pessoa, um homem doente. O corpo dele, a contato com a primeira, com a segunda cruz, não deu nenhum efeito, ao passo que, quando tocou na terceira cruz, aquele homem ficou curado imediatamente. A versão ortodoxa fala até de um morto. Essa que é a versão copta? Copta, exato. O copta é a tradição cristã do Egito. Exato, que trouxeram um homem morto e quando tocou no lenho, na madeira de Jesus, recuperou a vida mais uma vez. Só para ficar claro, entre os coptas há o ramo ortodoxo e também há o ramo católico, né? A tradição copta lá do Egito. É bonito isso. Agora, olha, a gente não tem muito tempo, mas eu tenho que fazer essa pergunta e depois ainda falar da celebração. Tinha dito no bloco anterior, Padre Wander, começa para a gente a responder. Há quem defenda essa ideia, né? Deus Pai estava com raiva, né, dos pecadores e descontou tudo isso em Jesus? Eric, a tradição católica genuína jamais, sob hipótese alguma, tolerou esse tipo de visão. Alguma interpretação, desculpe, piega, pouco fundada, sem base nenhuma, entendeu dessa maneira, como se Deus tivesse concentrado toda a sua ira, como se fosse um verdadeiro trovão e descarregado sobre o seu filho feito homem, para não descarregar em nós. Um absurdo. Esse não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o Deus que é revelado como um Pai misericordiosíssimo na parábola do Pai misericordioso, do Filho pródigo de São Lucas. De maneira alguma. Esse tipo de interpretação não cabe dentro da doutrina católica, inclusive sobre a mais bela página de todas, que é sobre a misericórdia de Deus. Equivocadíssima. E aquele mesmo sacerdote dominicano que eu citei em nosso programa, o padre Pierre Regamé, ele chega a dizer que é um erro crasso essa interpretação. Então essa discussão é antiga. Um erro muito antigo, não, padre Guido? Exato. Concordo plenamente com a explicação do padre Wander. É claro que, do ponto de vista humano, talvez para, digamos, dar mais ênfase ao assunto, a esta ação de Jesus que morre devido aos nossos pecados, se criou de uma maneira, porém, crassa, isto é, um erro, se criou esta imagem de um Deus... Fantasiosa, né, fantasiosa, tristemente fantasiosa. Tristemente fantasiosa. Mas Jesus aceitou plenamente a vontade de Deus Pai, e Deus Pai, através deste gesto, mostra o grande amor que tem para com cada um de nós, feito a sua imagem e semelhança. Talvez o telespectador que falou assim, mas que pergunta estranha, mas está claro isso? Pois é, não está claro para todo mundo. Essa discussão existe até hoje, há autores que defendem esse tipo de... Pode chamar de heresia, né? De heresia. Não é uma heresia, né? Não tem como, né? Bom, mas vale ressaltar... Pois não, já, me desculpe. Mas vale ressaltar que em nada condiz com aquilo que ensina a Igreja Católica sobre a redenção. Bom. Está claro, está claro. Olha, nos minutos finais da nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece na Sexta-feira Santa do ponto de vista da celebração. Aliás, a própria palavra celebração parece que não combina com Sexta Santa, né? A ação litúrgica que acontece... Bom, hoje não tem missa. Não, né? Hoje não tem missa. Nem o Santo Padre pode celebrar a missa no dia de hoje. É o único dia do ano onde se celebra um rito chamado solene ação litúrgica. Do ponto de vista sacramento, hoje só acontece a confissão e a comunhão. E a unção dos enfermos. Pode nesse dia também, não pode? Ministrar a unção dos enfermos? Pode, na Sexta-feira Santa, né? E como sacramento, no rito, né, que não é Santa Missa, repito, mas tem a comunhão eucarística. Que foi consagrado geralmente na missa de ontem. Quinta-feira, exato. Certo. As pessoas que participaram ontem
no rito da Quinta-feira Santa, após o lava-pés, etc., foi feita uma bela procissão interna dentro da igreja. Jesus foi colocado num altar ao lado, teve adoração algumas horas até durante a noite. É aquele momento da desnudação do altar, Exato. que retira-se as toalhas, né? Tudo para deixar exatamente o altar sem nenhuma toalha, lembrando que a igreja entra no clima do maior luto na história, pensando na paixão, porque foi exatamente naquelas horas, as horas noturnas, que tudo começou. Lembramos de Jesus que foi rezar com os apóstolos que por 2 vezes foram acordados por Jesus porque estavam caídos pelo sono, né? E depois a chegada de Judas e aquele processo de Jesus levado para cá e para lá, digamos assim, sem nenhuma defesa, e já na parte da manhã de sexta-feira, a condenação à morte. E alguns autores falam que Jesus permaneceu na cruz 6 horas, outros que falam 3 horas, outros que falam de 4 a 5 horas. Então, não temos, digamos, o horário certo, mas foi o dia mais horrível na história de Jesus, sendo exposto, digamos assim, a toda aquela turma de pessoas e enfrentando uma morte horrível. Inclusive, vale a pena, Erika, também destacar as 7 últimas frases que Jesus pronunciou, né? Aliás, isso faz parte da celebração da tarde, né? A celebração das 7 palavras. Exato. O senhor lembra de cabeça rapidinho as 7? Sim. Bom, tenho sede, meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Em tuas mãos entrego a minha alma. Filho, eis a tua mãe, mãe, esse é o teu filho. E também lembramos mais uma frase: em tuas mãos entrego o meu espírito. Certo. São as 7 frases registradas. O evangelista Mateus, na verdade, coloca um grito, um forte grito que Jesus fez momentos antes de terminar a sua vida. Padre Wander, no período da tarde hoje, como já ficou claro, não tem missa, lembra um pouco para a gente como acontece essa celebração, e aí o senhor já aproveita e explica para os nossos amigos telespectadores, ou nos orienta, como que devemos participar dessa celebração. Claro. Eric, como a celebração, prolongamento do que foi começado, não é, padre, na quinta-feira, ela se inicia em silêncio, não vamos fazer exaustivo, mas em silêncio, primeira parte, a parte da liturgia da palavra. Assim como terminou ontem, né? A celebração de ontem Silêncio. Termina em silêncio também. Há um canto para o traslado do Santíssimo Sacramento, Sim. para que ele seja velado, né, padre? É um canto Certo. que está já no próprio missal, ok? Que é uma extensão do tom sublime. Tá. Que é uma extensão do tom sublime. A celebração próxima das 15 horas, a primeira parte, toda a liturgia da palavra, o alimento da palavra de Deus, a instrução. Logo na sequência existe a igreja que suplica, que ora a oração universal, as 10 orações universais, a igreja que intercede com toda a autoridade que só ela tem. Depois vem a adoração, o desnudamento e a adoração da Santa Cruz. É aquele momento que o sacerdote entra com a cruz ainda coberta sobre um pano, se não me engano, o correto é dizer que o sacerdote canta em tons ascendentes para anunciar... E canta dizendo: eis o lenho da cruz, da qual pendeu o Salvador do mundo. E todos respondem: vinde, adoremos, e se faz uma genuflexão por 3 vezes até chegando perto do altar. Olha como os mistérios da nossa fé se ligam inseparavelmente, todos eles. Eric, o vinde, adoremos, isso aconteceu na noite que Jesus nasceu. Ó, vinde, adoremos. Olha o peso que tem a Sexta-feira Santa. Agora não é mais um mistério da encarnação e do nascimento, agora é um mistério do quê? Da sua paixão, que é um mistério tão grande que é preciso recordar aqui o seguinte, né, Padre Guido? A morte de Cristo, a sua vida, paixão, morte e ressurreição sobre os nossos altares na Santa Missa, ela se dá de forma mística e sacramental, verdadeiramente. Mas vejam, não é a reprodução ipso facto, do fato em si, ali. Ela é a atualização mística e sacramentalmente, com todo o valor, com toda a força, mas de uma forma misteriosa. Porque o próprio São Paulo diz, uma vez morto, já não morre mais, não é, padre? Exato. Ele vive para sempre. Não é que nós vamos ver diante dos nossos olhos o Senhor Jesus apanhando,
e sendo de novo coroado de espinhos, e sendo de novo despido, e sendo de novo pregado na cruz. Não, isso acontece de uma forma mística, sacramental. É real? É claro que é real. Mas não se dá na esfera dos, vamos dizer, dos acidentes. Entendi. Do meramente sensível. E aí nós temos, após a adoração da Santa Cruz, nós temos a comunhão sacramental. Aí se traz a reserva eucarística, porque nós não recebemos o corpo de um cadáver. Exatamente aqui que é o essencial, né, Padre? Jesus vive e vive para sempre. Então, da mesma maneira que atualizamos mística e sacramentalmente todo o mistério da sua vida, desde a sua encarnação, nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição, nós temos que dizer claramente que o mistério é tão grande que, vivo para sempre, ele está para sempre em todos os tabernáculos. E se faz presente em cada Santa Missa, nesse mistério. O Gólgota ali está. Vale até recordar, né, Padre, que o altar, a Ara da Cruz, ele é uma viva extensão do Gólgota, do Calvário, os nossos altares, né, Padre? Sim. Até por isso deveriam ser feitos sempre em pedra e ungidos pelo Senhor Bispo, para que ganhe a sua sacralidade espiritual e litúrgica. Sacramental e litúrgica, de fato, Eric. E aí terminou a comunhão sacramental, todos se retiram, há uma última oração, né, Padre? Sim. É uma oração de bênção, sem ser uma bênção final, não é? Até porque não acabou ali. Porque ela não termina. Exato. É bom, lembrando de que todos os altares onde se celebra a Santa Missa nas igrejas têm dentro de si uma relíquia de mártires, de pessoas também que, como Jesus, não tiveram medo de enfrentar até uma morte violenta. Morreram por ele também. Morreram por ele, exato. E essa tradição é muito bonita. E na jornada de hoje, Sexta-feira Santa, em todas as paróquias, logo após esta celebração, né, ou ação litúrgica... Onde todos se retiram em silêncio, né, Padre? Em silêncio, é costume participar de uma via sacra, de uma procissão, ou de Jesus morto, ou de Jesus morto e do outro lado da cidade de Nossa Senhora das Dores, a procissão chamada do Encontro. E lembre-se que o dia não termina. O dia do jejum, da abstinência, não termina com a cerimônia. Façamos de tudo para manter a dignidade e a santidade desse dia extraordinário da Semana Santa. Vou fazer um rápido comentário, desculpa, Padre Wander, eu vou passar a palavra para o senhor das considerações finais. Tem um costume também na Sexta-feira Santa, que é mais recente esse costume, o senhor acabou de dizer de um costume super piedoso, que é a procissão, mas muitas prefeituras começaram a promover aquele tipo de teatro, né? Eu até acho que tem lá o seu valor do ponto de vista relembrar, etc., mas não tem nada de piedoso. Não tem nada de piedoso, né? Eu acho que substituir, assistir um teatro, ainda mais esses promovidos por prefeituras, que em alguns casos abusam até do que deveria ser, é melhor participar da procissão, né? Que é piedoso, é religioso e tem essa questão, traz esse jeito fúnebre, né, de pensar, que tem tudo a ver com o dia de hoje. Só um parênteses aqui, é claro que não é proibido, mas eu acho que vale a pena participar da procissão, que é algo piedoso, belo, e não substituir, por exemplo, por um simples teatro, ainda mais esses promovidos fora da igreja, por prefeituras e outras coisas assim, tá certo? O senhor ia completar alguma coisa? Não. O que eu quero é deixar claro o amor que temos que ter pela Santa Cruz. A cruz é trono do amor, trono da vitória do grande rei. O patíbulo infame, o patíbulo de ignomínia, de escarnecimento, de tudo o que puder se representar de mal, quando foi lavado pelo sangue do Cordeiro, foi glorificado por ele. Tanto que o hino de hoje, não, Padre, da liturgia das horas, ele fala da luta que foi travada sobre o madeiro da cruz, que é o trono do rei agora. Bendita a árvore da cruz. Bendita a árvore da cruz. Ela é a atualização da árvore do Éden, que ali foi a morte e ela nos traz a vida. O fruto da bendita árvore da cruz é o amor, Eric. Qual o fruto maior da paixão de Cristo? Claro, é o Espírito Santo. É o fruto maior, sem o qual não teríamos a Eucaristia, não é, Padre? Porque quem opera a Eucaristia é o Espírito Santo, na pessoa do sacerdote como canal. Mas o milagre é dele, porque que invocamos logo antes da consagração que ele venha.
para que ele venha realizar o grande milagre de trazer Jesus, de converter a substância do pão na carne, muito bem, e do vinho no sangue. Cristo sofreu 3 grandes humilhações. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Vamos colocar a coisa de uma forma mais doutrinária, mais teológica, diácono. O Filho de Deus sofreu 3 grandes humilhações na sua vida entre nós. A encarnação, descendo de sua glória. Se rebaixou, né? A crucifixão, a morte na cruz, que humilhação. E a presença na Eucaristia, que por incrível que pareça é a maior das 3. Então nós temos que entender que isso é uma obra de amor muito grande. E na cruz está o seu trono de amor. Por isso a adoramos e a honramos. Aliás, hoje é dia de adoração. Adoração. Adoramos a Santa Cruz. Eis o lenho da cruz. Da qual pendeu o Salvador do mundo. Salvador do né? mundo, vinde, Que... adoremos. Adoremos, não, padre? Perfeito. Eu recomendaria no dia de hoje... Aliás, Padre Guido, essa recomendação do senhor já é sua consideração final, que não tem tempo para mais Certo. nada. Por favor, nos oriente como devemos viver bem esses mistérios. O Padre Wander assinou muito bem que a primeira parte da liturgia desta tarde é a liturgia da palavra e se encontra exatamente um trecho do capítulo 53 do profeta Isaías, que é onde Jesus é apresentado como desprezado mesmo pela humanidade. Todos, meus amigos telespectadores, temos a Bíblia em casa. Preparemos-nos para o rito desta tarde com uma leitura deste capítulo 53 do profeta Isaías. Será de grande ajuda para depois reviver os momentos do processo sumário contra Jesus. Padre Wander, um minutinho também para suas recomendações. O tríduo começou ontem, quinta-feira à noite. Sim. Ele termina quando? E, além de viver bem a sexta-feira, como deveremos ver todo esse processo até chegar à Páscoa? Eu só convido, Eric, a todos que nos acompanham a viver bem hoje, intensamente, em oração, em penitência, recolhidos, e que amanhã possamos voltar para a Vigília Pascal, para a grande exultação da vitória do Filho de Deus sobre a morte. E aí é a vitória final. Vamos voltar, vamos hoje e vamos voltar amanhã, para completarmos todo o mistério da vida do Filho de Deus. Vida, paixão, morte e ressurreição. Por isso que a igreja coloca o tríduo. Lá começa na quinta-feira santa e vai até o sábado, na grande vigília, né? E aí domingo, o próprio dia pascal. Padre Guido, Padre Wander, muito obrigado. A gente não tem mais tempo. A gente já terminou nosso tempo. Foi uma alegria ter o senhor Padre Guido, o senhor Padre Wander conosco para nos orientar, para que a gente possa ter essa conversa na própria Sexta Santa, para encaminhar, vamos dizer assim. Hoje uma dolorosa alegria, né, Eric? Pois é. Uma dolorosa alegria. Você tem razão, uma dolorosa alegria. Não deixa de ser alegria, mas também não deixa de ser dolorosa. Não, são plenamente compatíveis no mistério do amor. É verdade. Padre Guido, obrigado. Nós teremos outras oportunidades aqui com o senhor. Padre Wander, o mesmo. Exato. E nós gostaríamos, exatamente imitando a solene ação litúrgica desta tarde, e nós não vamos dar a bênção, como de costume, ao término do nosso programa, mas permaneçamos em silêncio, refletindo sobre tudo o que aconteceu e não esqueçam, prezados amigos, a meditação da paixão e morte de Jesus deve ser prioritária na nossa vida cristã. Obrigado mais uma vez aos senhores. Queria pedir ao diretor Bruno para a gente encerrar esse programa com algumas imagens dessas relíquias que comentamos aqui durante o programa. A Escada Santa e especialmente o letreiro original da Santa Cruz. Só para ressaltar, meu amigo telespectador, esse letreiro da cruz que você vai ver agora, a imagem na sequência, é o letreiro original. Foi esse mesmo que Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo, o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo tocou, né, no dia da sua crucificação, que está exposto lá em Roma, como já comentamos. Então a gente encerra o programa de hoje contemplando essas relíquias, né? Uma grande santa hoje, Sexta-feira Santa, e até a Páscoa para todos nós. Um grande abraço, até a próxima.